O título, hoje nós vamos trabalhar a questão da missão. Eu trouxe 4 missionários que foram voluntários nesses 10 dias que eu estive em Manaus, e eles vão contar um pouquinho do testemunho como foi. No dia 30 deste mês, nós teremos mais um grupo vindo testemunhar. Isso é a galera que foi para Guaraqueçaba. Então, não perca. Também serão mais 6 meninas que virão contar um pouquinho da história, como foi estar na mesma época que eu e os meninos estavam em Manaus, eles estavam em Guaraqueçaba. A mensagem se baseia em Mateus 24:14. Olha o que diz o texto. Então, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pergunto a vocês, o que é necessário para vir o fim, de acordo com o próprio evangelho? O que é necessário? Pregar todo o evangelho, pregar o evangelho. A pregação do evangelho é algo necessário para que o fim venha. Pergunta: o evangelho será pregado como? De várias maneiras. De várias maneiras o evangelho será pregado. É através do testemunho, é através da internet, é através da palavra, é através de um WhatsApp, é através do YouTube, é através da televisão. Há tempos atrás, o evangelismo ele era mais forte via televisão. Hoje já fomos para a internet, né? Tanto o YouTube quanto o WhatsApp têm se tornado ferramentas de testemunho da graça. Quem das mais antigas tinha o VHS, né? Você podia entregar o VHS que tinha ali sermões. Depois veio o DVD. Hoje, a gente nem distribui mais DVD. Coitado, a galerinha ali, né, os jovenzinhos estão olhando assim, o que é DVD? Né? Brincadeira. Exagerado, né? Mas o evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Deus não precisa de nós, no sentido de para pregar todo o evangelho a todo mundo. Há histórias no Oriente Médio onde árabes têm recebido sonhos e revelações do próprio Jesus Cristo. E eles têm aceitado a mensagem de Jesus Cristo. Deus não precisa de seres humanos para pregar o evangelho, mas Ele quer que eu e você façamos parte disso. E 3 textos irão nortear porque é importante ou como eu tenho a ver com essa pregação do evangelho. O primeiro texto está em João 20:21. Eu já trabalhei com vocês num sermão falando que a igreja não é um cruzeiro, é um navio de guerra. A igreja foi criada para testemunhar. E em parte disso está em João 20:21, a comissão dada por Jesus Cristo. Se tem sua Bíblia, abra ela em João capítulo 20, verso 21. João 20:21 diz assim: novamente Jesus disse: paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A comissão é dada aqui. Jesus foi enviado por Deus, e como Ele foi enviado por Deus, Ele nos envia, Ele nos comissiona. Primeira parte, então, João 20:21. Segundo texto, é o texto de Mateus 5:14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Primeiro texto,
Jesus fala, eu vos envio. Segundo texto, Jesus fala, vocês são a luz do mundo e vocês estão para iluminar. Não pode se esconder uma cidade, não, e quando se acende uma candeia, tem que deixar no lugar alto. Terceiro texto, Mateus 20, 28, tá? Não é 20. Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. As últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Eu coloquei 19, vamos ler o 18 antes. Então Jesus aproximou-lhe deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. O evangelho será pregado por mim e por você. E 3 textos nós lemos. O primeiro texto fala que nós fomos enviados. 3 elementos nós iremos trabalhar na mensagem de hoje. A missão envolve 3 questões básicas. A primeira, eu e você fomos enviados. A missão, a pregação do evangelho, o testemunho a todas as nações depende de mim e de você. E Jesus nos comissionou para isso. E ele deixou bem claro, tanto no texto de Mateus, quanto no texto de João, capítulo 20, verso 21. Como o Pai me enviou, e no capítulo 28 de Mateus, eu recebi toda a autoridade. Então vocês irão, vocês vão sair pelo mundo, vocês vão pregar a todos. A missão não é dada somente para Pedro, André, Tiago e João. A missão não foi dada somente para os primeiros discípulos, a missão é dada para todos, e todos nós somos enviados. A primeira questão básica para que o evangelho seja pregado a todo mundo é que eu e você somos comissionados, enviados por Jesus Cristo. Você é enviado por Jesus para a pregação do evangelho a todo mundo. Primeira lição. Fixou aqui? Vamos para a segunda lição. Mateus capítulo 5 fala que nós devemos ser o quê? Ser luz. Durante a leitura dos evangelhos, das cartas paulinas, das cartas de Pedro, até mesmo Tiago, é mencionado muitas vezes que as trevas e o pecado estão relacionadas. Da mesma forma, Deus e a luz estão relacionados. O mundo está em trevas, o mundo está perdido, isso nós já sabemos. É só você ligar a televisão, você ver o jornal, você abrir o YouTube, você vê que é só desgraça para cima e para baixo. E quando você pensa, não tem como piorar, aparece uma notícia pior que a de ontem. O mundo está em decadência moral. Isso está no livro de Mateus, capítulo 24, falando exatamente que antes da volta de Jesus, o ser humano ia entrar em uma decadência moral. E o que mais as pessoas precisam é de carinho, atenção e amor. E como fazer isso? Sendo luz. Nós precisamos ser luz. Afinal, ninguém gosta de escuridão. Não, fui eu. Está escuro mesmo. Ninguém gosta de escuridão. A escuridão é ruim. Eu lembro de uma vez, quando eu era desbravador, eu tinha 13 anos, me colocaram para fazer uma atividade. Acordaram a gente às 2 da manhã. Amava atividades assim. 2 da manhã nos acordaram, tiraram a minha unidade da barraca e colocaram a gente num quarto escuro. E falaram exatamente assim: vocês têm meia hora para sair desse quarto. Quando você começava a andar pelo chão, você percebia que estava cheio de chave. E o desafio para cumprir e acabar o requisito era achar a chave. É horrível os primeiros minutos na escuridão total. Para não dizer que não tinha escuridão total, a galera queria saber o que a gente estava fazendo ali dentro, né? Então eles colocaram uma câmera com infravermelho ali à noite, e a gente tinha que procurar
única chave no meio daquelas todas chaves para conseguir sair da porta. Acho que faltando 5 minutos a gente conseguiu. Porque a gente descobriu que tinha uma segunda chave que não era a chave. A gente deu essa sorte ainda. Tinha uma outra chave que a gente acabou descobrindo ali, e a gente era o último grupo daquela. Mas as coisas na escuridão ficam mais difíceis. É mais complicado. E daí, Jesus fala, você é a luz, e ele relaciona você ser a luz com uma candeia. A escuridão, para ela ser dissipada, nós precisamos de luz. Afinal, a escuridão vai ser definida como a ausência de luz, como o frio é a ausência do calor. E o mal é a ausência de Deus. Então, para se dissipar a escuridão, nós precisamos de luz. Hoje em dia, nós não temos candeia, mas nós temos vela. E depois que a gente mudou para Piracite, tá, galera? Piracite é uma boa cidade. Mas a galera da Copel, acho que não percebeu que existe Piracite no mapa, e às vezes corta a luz de lá. E daí a gente teve algumas vezes já que, durante todo o tempo que a gente morou em Piai, não tinha tido ainda algumas quedas de luz. E a gente comprou várias velas. E uma das primeiras vezes que a gente foi usar as velas, a gente, como estava sem energia, por que a gente não usou o celular, né? Seria muito mais fácil usar o celular, tem lanterna, pelo simples motivo, se a gente usa o celular, acaba a bateria. Se acaba a bateria, no outro dia a gente não trabalha. Não sei se ia ser justificado a ausência no trabalho. Mas então a gente pensou, vamos usar vela que não vai usar energia, deixamos a energia para pelo menos o celular tocar na manhã seguinte. Não sabia quando ia voltar a energia. E eu peguei a vela e eu fui levar para o nosso quarto, e lá tem uma escrivaninha. E eu ia colocar em cima. Daí veio uma voz do além. E não era o Espírito Santo, era a Gabi. Quando eu ia colocar na mesinha, a Gabi falou, não amor, coloca em cima do armário. Daí eu, por quê? Ué, tá na Bíblia. Quando você acende uma candeia, o que você tem que fazer? Colocar no lugar mais alto para iluminar? Melhor, não é que é mesmo, galera? Funciona. Faz o teste. Pensam, né? É isso. Eu tenho o trabalho do Espírito Santo e da Gabi na minha vida. É dito que a candeia não é o quê? Acesa para colocar no lugar mais baixo, nem escondido. Ao contrário, você tem que colocar no mais alto, porque quanto mais alto, mais iluminado o ambiente fica. Assim também é o cristão. Efésios capítulo 5, verso 8 diz, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como os filhos da luz. Note que tanto no texto de Mateus capítulo 5, quanto no texto de Efésios capítulo 5, é dito que nós somos luz e por nós sermos luz, tem uma coisa relacionada: andar no Senhor, resplandecer o Senhor, praticar boas obras. A luz, ela não tem a ver somente com pregar o Evangelho, mas tem a ver com uma vida que resplandece essa luz. E no Evangelho é assim. Como ser luz? Bom, agora chegou a parte que os meninos vão participar. Vem cá, pega o microfone ali. Eles fiquem à vontade, tá bom? Eles pediram se pode usar cola. Eu mandei algumas perguntinhas para eles não serem pegos de surpresa. Tá? No mês de junho, nós fomos para o projeto Salva Vidas Amazonas. Contextualizando para vocês, eles são tímidos, tá, galera? Pode ficar tranquilos. Olha a carinha deles. Só na missão que eles não eram tímidos, mas aqui eles são. No projeto Salva Vidas Amazonas é um projeto antigo. Começou por um americano que veio aqui e ele começou a passar nas comunidades ribeirinhas. O projeto consiste em ficar 10, às vezes 15, até 20 dias dentro de um barco, atendendo uma população local que precisa de recursos, precisa de restauração do local, do ambiente, precisa que seja construída uma igreja. Então, cada local, cada comunidade tem a sua demanda, e o Salva Vidas Amazonas coordena. Hoje não é somente um projeto, no passado era um projeto solo, hoje já é um projeto de longo prazo.
onde envolve os barcos salva-vidas Amazonas, que a gente já vou explicar mais ou menos, ou como era a estrutura dele. Depois tem a igreja que navega. A igreja que navega é uma igreja em cima de um barco, não sei como explicar de outra forma, tá? Ela é bem grande, toda a estrutura dela foi criada para ser uma igreja, ter um momento de adoração ali. Então a igreja encosta, as pessoas sobem para adorar, então eles vão de comunidade em comunidade fazendo cultos. E por último tem uma missão, é um grupo de missionários que é destinado, chamado Um por Cristo. Depois que passou a igreja que navega, Salva-Vidas Amazonas, é enviado um missionário para ficar ali durante 1 ano, 2, 3, 4, a vida toda, ali como missionário, e ele recebe um valor para continuar o trabalho de testemunhar e falar de Jesus Cristo. Só que o ser luz, você aprende ali, que ser luz não é somente você pregar a palavra, tem muitas coisas que você resplandece, você mostra carinho e amor. Eu vou contar um pouquinho antes como foi a experiência, tá bom? Para eles, eles vão contar um pouquinho antes como foi a experiência. A primeira questão é, como foi para vocês? Vocês escolhem quem vai responder, tá bom? Se demorar muito eu escolho, tá bom? Como foi a questão de vocês de ouvir aqui no Celebra o convite para participar da missão, e até o dia, como foi o anseio, o que passou no coração de vocês? Eu acho que foi algo bem especial, porque nós escutamos aqui sobre a missão e acho que assim que nós escutamos, nós sentimos que nós deveríamos ir. E foi algo muito especial. Até chegar o dia, foi uma mistura de sentimentos, com uma mistura de eu tenho que me preparar para o que eu vou encontrar lá, mas ao mesmo tempo era como se eu soubesse o que estava por vir e estava pronta para ir. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Como foi a questão financeira para alguns? Olha, questão financeira foi... Eu estava mais confiando em Deus, assim, de primeira, porque a minha mãe tinha um plano, só que esse plano meio que deu errado e tudo mais. Aí, acho que umas 2, 3 semanas, 4 semanas antes, o pastor falou comigo para eu agilizar e tudo mais. Aí, ele falou também com a minha mãe para a gente fazer um post para fazer doação. E no mesmo dia, acho que umas 3 horas depois, eu já tinha quase metade do dinheiro, assim dizendo. E em 2 semanas eu já tinha o dinheiro para ir. Então, acho que a minha confiança em Deus levou a Deus me abençoar de uma forma que nem eu imaginava. E foi muito bom. Vale lembrar que esse é um projeto totalmente custeado pela pessoa que vai. E daí, muitos se desmotivaram por causa da questão financeira. A missão para eles custou em torno de 4.500. É um dinheiro alto, é um valor alto. E o Thales, faltando ali 3 semanas, falou: pastor, eu acho que eu não vou. Então deu até um desânimo no momento, né? Ele foi um dos primeiros, falou que queria ir, agora chegou para mim e falou que não ia por causa da questão financeira. Eu falei: não, os outros estavam tudo arrecadando, vamos dar um jeito, vamos atrás. E eles conseguiram, eles foram atrás de doação, eles conseguiram, e isso fez até eles pensarem. Eu falei assim: o ano que vem vocês vão comigo? Eles nem pensaram 2 vezes, sim, e já vamos começar a arrecadar dinheiro agora, porque o valor a passagem eles têm que pagar, não é a estadia, mas é uma contribuição para a alimentação, né? E também, por exemplo, o cimento que o Thales falou aqui. A gente compra cimento, a gente leva a cesta básica, então é levado algo para a comunidade. A tinta, e esse valor a gente envia, que eles destinam para qual o melhor jeito, que é a comunidade. Então a gente só chega para fazer e eles organizam tudo. Valeu muito a pena essa experiência. Eu morei no Amazonas, mas nunca tive a experiência de estar com eles 10 dias. Quer falar, João? Vou falar. Então pode falar. Na primeira vez que eu vi que você falou sobre a missão aqui no Celebra, eu não dei muita importância, falei, deve ser muito caro ir para o outro lado do Brasil, e é muito caro, né? Daí eu falei com minha mãe até, citei que você tinha falado sobre a missão, e
E logo depois ela perguntou, de 0 a 10, quando você está com vontade de ir para essa missão? Eu falei que estou com 8 de vontade, porque o que eu sempre gostei de ajudar as pessoas e era um sonho meu de fazer uma missão, ir para outros lugares e ajudar as pessoas. Mas tipo, ficar fora de casa, ficar longe da família, era uma coisa também que é fora do seu conforto também. Mas graças a Deus eu tive essa experiência, foi maravilhosa. E para eu conseguir arrecadar o dinheiro, eu fiz com minha mãe, acho que um mês antes, um post também, pedindo doações. A gente conseguiu fazer vendas. Vocês foram atrás também, eu gente foi sentava, atrás. conversava. E assim, isso foi legal, porque o Thales até mencionou um dos momentos que ele virou a chavezinha, falando assim, eu vou ter que pensar alguma outra forma, foi quando ele olhou para o João e falou assim, o João está correndo e está conseguindo, eu também vou correr. Então eles se inspiraram na história um do outro. Eles se ajudaram, eles se fortaleceram, e isso foi muito, muito legal, essa experiência. Você falou um pouquinho do conforto, né, João? Bem confortável, né, cara? Aí, Não, foi maravilhoso, eu amei. Olha aí, ó, a cama deles durante 10 dias. Existe uma posição certa. Ajeitar e subir. Olha, eu estou falando com o Thales. E aqui é onde nós vamos ficar nos próximos dias. É isso, galera. Aí, Thales, manda um oi pra galera. O pessoal tá terminando de se Só corta o áudio para eu ajeitar e conseguir subir. falar. E Ângelo, aqui é onde nós vamos ficar é nos o Ângelo que próximos está ali ou o Miguel? Corta aí, obrigado. Durante 10 dias nós ficamos no barco. Como foi a experiência de morar no barco 10 dias? A princípio foi assustador por ver redes uma em cima da outra, que a gente dormia uma assim, outra assim, outra assim, então foi muito estranho ver todas essas redes. É mas bem participativo à noite, E a né? gente dormiu no Sim. barco, né? Daí o barco balançava e as redes balançavam juntos. Daí todo mundo ficava se o barulho batendo, do assim. motor ainda, a gente teve que dormir com aquele barulho. Foi um pouco assustador, mas depois de acho que no mesmo dia, assim, a gente começou a conversar, porque a gente não se conhecia, e a gente acabou criando uma proximidade muito grande na missão. E daí depois, tipo, de noite já, a gente já estava super feliz, a gente já estava super aconchegado, e acho que foi muito gostoso. Sim, foi muito... Eu não fiquei com medo, tipo, assustada pela possibilidade de dormir num lugar que eu nunca sonhei em dormir antes, tipo, um barco, uma rede com 30 mil pessoas em cima de mim. Para ser sincera, eu não fiquei com medo, mas eu achei que eu ia ficar com dor, não fiquei com dor. Fiquei com frio, não achei que eu ia ficar com frio. Esse foi um fato também. Dizia lá, leve coberta. Eu acho que... Quem levou coberta? Só a Milena e o João. Passaram frio à noite. Por causa que Amazonas é quente, galera. Mas no meio do mato é fresquinho à noite. E a água embaixo. Então, assim, foi a experiência que eles até se assustaram, porque a gente falou, leva roupa quente, mas chegou na hora e esqueceram de levar alguns a coberta, né? Mas continua, Júlia. Mas foi muito gostoso. Acho que desde o primeiro dia o barco se tornou nossa casa. A gente deitava na parte de trás do barco para olhar as estrelas toda noite. A gente... Tipo, era nossa casa, realmente. Ficou um lar. A gente não vai esquecer nunca, né? Foi algo muito bom também, porque a gente teve momentos em que a gente estava com a missão inteira e teve momentos só nosso. Então, a gente teve a questão de deitar no chão do barco também, que dava um horário da noite, que estava todo mundo dormindo, inclusive o pastor. E aí Depois chamei a atenção. a gente ficava com outros diretores lá da equipe, deitados no chão, realmente vendo o céu, porque era algo lindo, limpo, o céu estava perfeito. E essa experiência do local também foi impactante para eles. Aqui é o barco, né, toda a equipe que foi, éramos em 33 pessoas, e à direita ali está nós no orelhão. Vocês acham que orelhão só ia encontrar em museu, né? Não, a gente conseguiu fazer ligação do orelhão. No primeiro dia eu liguei e ninguém queria atender, os pais não queriam atender, estava pensando que era trote, galera, brincadeira. A Gabi mesmo não me atendeu. Você está falando da onde? Eu falei, de um orelhão. E é de graça, tá? É de graça, não tem que pôr cartão nem nada. Eles não tiveram a experiência do cartão, pena. Mas foi uma experiência também legal, essa experiência do orelhão. A gente ficou numa comunidade chegamos
no sábado de manhã e ficamos até na quinta-feira. Sexta a gente já estava em outra comunidade. É Lindo Amanhecer, né, o nome da comunidade. E ali a gente fez um trabalho. O trabalho consistia no seguinte: primeiro, fabricação de tijolo, né? E tem o João e o Thales, estão experts em fazer tijolo, né, João? E aí, como foi a experiência de fazer tijolo? A experiência foi bastante cansativa, assim dizendo, mas ela foi mais gratificante do que cansativa, porque tipo você via que aqueles tijolos iam servir para uma coisa maior que você, uma igreja, a pregação do evangelho por meio de tijolos, e aquilo dava uma satisfação, uma alegria na gente que às vezes a gente nem conseguia expressar direito. Acho que ali, explicando, a gente tinha que fechar essa fachada aqui. A gente fechou, tá? Mas tem um buraco ali, que aqui vai um vidro. Foi uma igreja organizada por 80 americanos. Eles vieram no começo do ano e fizeram toda a parte estrutural e subiram. Porém, eles não conseguiram terminar, porque tem só 10 dias. E a gente precisava terminar, pelo menos, colocar as telhas, que a igreja estava descoberta, e terminar aqui a fachada. Tá? Então, a gente fez o trabalho de que você tem que fabricar o bloco de cimento. No primeiro dia não tem luz, a luz é por gerador. Então, a gente teve que fazer a massa na mão, depois colocava dentro de um molde, batia o molde para sentar, colocava mais cimento e deixava secar ali por um tempo. João, o que você achou da experiência de fazer tijolo? Foi cansativo, como o Thales falou também, que tá debaixo do sol, quente, abafado, às vezes um inseto, algum bicho assim, mordia a gente, dava dor assim, mas foi muito bom ter feito essa obra, porque foi para Deus. E às vezes as pessoas passavam pela gente, a gente estava fazendo a obra, a gente estava fazendo os tijolos, e a gente sorria, a gente mandava um Deus abençoe, a gente sempre estava brincando, sempre estava sorrindo, sempre fazendo piadas, e a gente sempre estava feliz naquele lugar. Isso, eu fiquei meditando muito enquanto a gente construía. O que o João falou, a gente fez para o Senhor. Às vezes a gente tem tudo pronto, e esquecemos que há lugares que têm essa necessidade. Quando a gente fala que os dízimos, que as ofertas vão para lugares missionários para testemunho, é justamente isso aqui. Tem lugares onde tem que fabricar o próprio bloco, porque não compensa o valor enviar o bloco, eles têm que fabricar ali. Então, isso impactou muito para a participação nossa no Evangelho através das ofertas. As meninas não ficaram com essa parte, né, meninas? A gente ficou um pouco, sim. Vocês fugiam. Não deixaram a gente carregar carrinho de mão, tá? Só para avisar, a gente queria ajudar. Carrinho de mão era a única coisa que a gente podia fazer. E ajudamos a cavar o buraco, mas foi só porque a gente insistiu, porque eles não queriam deixar, achavam que a gente não sabia usar a enxada e a picareta. Olha aí, ó. Nós somos fortes, tá? A gente tinha uma regra lá, a gente precisava cobrir 2 buracos que estavam na frente da igreja. E como se cobre 2 buracos? Cavando o outro, eles aprenderam muito bem. Então a gente teve que cavar um buraco. Esse buraco aqui, acho que tá o João e o Thales ali, ou era o... Júlia. E a Júlia. Jefferson, você pode perceber que parece às vezes algumas obras aí, né, que a gente anda. Às vezes você tinha 2 trabalhando e 30 olhando. Mas eles estavam aprendendo, a gente considerava isso. Tirando foto, né? A gente estava tirando foto. A gente estava revezando o carrinho de mão. Ou só estavam para tirar foto ali. Eles revezavam ali, eles abriram um buraco aí de 2 metros. 1 metro por 2 metros. Para justamente tapar o buraco, para fazer a fossa. Mas a gente contava que era para enterrar os primeiros missionários. As crianças vinham perguntar, e eu falava assim, porque vai morrer um aqui e vai ser enterrado ali. Inclusive teve uma criança abençoada lá, o nosso amigo Paulo, que empurrou um cachorro e outra criança lá dentro. Tinha uma criança bem energética lá, eles guardaram para o coração. Mas elas ajudaram, e as meninas também ajudavam na construção, levantando tijolos, pegando areia, levando o carrinho. Mas também aqui, esse lugar que já está coberto, que está ali,
é um centro. E foi o primeiro lugar estabelecido pelo projeto Salva-Vidas Amazônia. Então, eles vão sempre. O projeto ele vai passando durante o ano várias vezes na comunidade. E eles criaram esse centro de convivência e elas pintaram, né? Pintar o centro foi realmente uma experiência que é meio que um choque de realidade. Porque quando você vê, parece fútil, tipo, eles podem ter o culto ali sem pintar. Mas eu acho que a felicidade que deu neles de ver a gente ajudando, de contribuir para isso, acho que também mudou nós mesmos. Deixar bonita a casa de Deus, né? Oi? Deixar bonita a casa de Deus. Tem que deixar bonito. E a gente já sabia, se não terminasse de pôr pelo menos o telhado, eles iam continuar adorando a Deus ali, neste lugar. Então a gente fez todas as noites também o processo de evangelismo. Fazia o trabalho com as crianças, aí ó. Durante o dia, enquanto alguns estavam, eram escalas. Então alguns vão para a construção, outros vão para a visitação e outros ficavam com as crianças. E as crianças, meninas? Foi algo muito incrível. Tinha dias e dias. Então, tinha dias que a gente ficava desde a parte da manhã até a parte da noite, e tinha dias que a gente ficava só à tarde e à noite. E as crianças, elas têm um coração muito puro. Então, elas estão sempre abertas para escutar o que a gente tinha para falar. E, ao longo da missão, a gente foi vendo os frutos que isso deu, porque elas iam contando as histórias, elas pediam, tia, canta sala no seu cavalo, tia, vamos brincar de cavalo, e era muito legal isso. Thales que o diga, né, Thales? Já cansava de Com correr. certeza. As crianças queriam subir nos ombros dele e todo mundo fazia fila para subir e brincar com ele. Ele chegou um dia, eu não aguento mais, eu falei, também, você deu ideia, né? Aí não dá, né, Thales? Mas foi legal. Fizeram competição, corrida de cavalinho, cantando Sal no seu cavalo. Júlia, e as crianças? A gente ficou todos os dias com as crianças. Eu e a Milena, a gente deu um jeito, todo dia, mesmo que era revezamento de tarefas. A gente chegava, tinha 2, 3 crianças e já, vamos jogar bola. Eles amam futebol, muito mesmo. Aí chegava mais criança, queria começar a brincar também. Aí tínhamos que não gostavam de brincar do lado de fora. Aí a gente vira criança de novo, né? Com certeza. Muito divertido e muito exaustivo. Daí você tá lá, você correu 30 corridas de cavalinho, pintou a cara 3 vezes, e daí vem e fala, tia, me pega no colo. Aí treina bastante a resistência. Mas é muito divertido e elas são muito carinhosas e muito carentinhas. Tipo, você dá um sorriso e elas ficam felizes. Ficam felizes. Ser luz é você se importar com as pessoas, com o lugar onde elas vivem. E isso era demonstrado tanto pela construção, quanto por abrir um buraco. A visitação, a Júlia, vocês foram também? Foram, né? De barco? Sim, de barco. Fizeram a visitação de barco. Ali está a foto da Júlia. A Júlia está bem aqui, ó, aqui na ponta. Dirigiu o barco, Júlia? Dirigi o barco, não podia, mas eu dirigi. Foi muito legal. Esse daqui é o menino que cuida lá. E ele deixava os meninos, posso pilotar um pouco? Eles pilotavam um pouquinho ali para tirar o gosto. E a visita às casas, então como funciona? Tem a comunidade local, o centro, onde está a parte do comércio, e cada família vai ter um pedaço de terra. Só que o pedaço de terra é um pedaço de ilha. Tá? Se alguém quiser morar, é 40 mil o pedaço de terra. É umas 3, 4 quadras. Você faz o contrato e tal, eles oferecem até em troca de casamento. É interessante, eles explicaram isso. Toma cuidado pelas propostas que virão. Daí, a cara da mãe da Milena. Milena quase casou na viagem. Hã? Não ia deixar, se precisar voltar. Mas o pedaço de terra é grande, e ilhas, são pequenas ilhas, por causa do que o rio sobe e desce. Como é época de cheia, então... E daí, para você fazer a visita e atender as pessoas daquela comunidade, você tem que ir de barco. Tem alguns no local central, mas os demais a gente tem que ir de barco até as casinhas. Foi legal a experiência? E já acabou a pilha. Foi boa. Foi boa? Eles não deixaram eu pilotar o barco, né? Porque quando foi a Júlia era outro motorista. E na minha vez ele não deixou.
Aí a gente foi, eu quase caí, acho que umas 2 vezes do barco, por falta de equilíbrio, porque tem que ter tipo um equilíbrio assim, mais ou menos os mais pesados atrás, aí vai indo para o mais leve. Mas aí a gente teve um desequilíbrio, mas deu certo no final. Aí você vai vendo, tipo, você vai passando por casas, umas coisas destruídas, e aí você vai vendo a situação das pessoas. Teve um que a gente foi, que ele era mais isolado, assim. Aí você vê que ele estava sozinho, estava fazendo os palitinhos, que era uma forma de... Espeto. Que era uma forma de renda deles lá. E você via a simplicidade deles, e muitas vezes a gente estava com barco de motor. Só que muitas vezes eles não tinham motor, aí você via o barco com a canoa, assim. Mas foi muito boa a experiência. Esse é um ponto interessante, que o comércio lá ele é feito de 2 formas, ou dinheiro ou através de espeto. Eles fabricam o espeto da árvore e um maço de cento, eles levam até o mercado local e trocam por arroz, feijão, gás, e daí o local estipula quanto cada maço de espeto vale para fazer a troca. Então, isso é a questão local. Fala, Juliana. As visitas foram uma experiência muito, muito boa. Tipo, eu não estava pensando que ia ser tão Impactante. tocante. Isso, exatamente. Aí eu fui e eu tive contato com as comunidades de lá. E você olha, é outra realidade. Tipo, os palitos que o Samuel citou, eles vendem um maço de, 60 palitos por 20 centavos. E eles fabricam um monte, milhares, levam tudo para Manaus e vão vender. E a passagem para Manaus é R$50 por pessoa. E eles vivem na simplicidade, eles não têm, tipo... Eles vão para a escola de barco, na escolancha, tipo, é outra coisa. E por mais que eles vivam nessa simplicidade, a fé deles é enorme. A gente encontrou um monte de gente, tipo, o homem que o Thales citou, ele vivia numa cabana isolada, no meio do... Não, acho que era outro, sei lá. Vivia realmente isolado, no meio do nada. Você perguntava, você mora sozinho? Ele falava, não, eu não moro sozinho, eu moro eu e Deus. Ele falava que ele sentava, aqui é meu local de trabalho, aqui eu sento horas e horas o dia inteiro, só conversando com Deus sobre a minha vida. Daí, tipo, ele está de boa, ele está feliz lá no canto dele e a fé dele é enorme. Tem, tipo, muitas pessoas assim. Então, e a gente vai lá para ajudar, mas a gente acaba sendo ajudado. Isso é um ponto interessante na missão. Aqui você vê exatamente a fabricação, foram 300 blocos, que a gente conseguiu concluir a fachada e a pintura ali, ó, tá bem pintado, com exceção de uma parte ali, é brincadeira, tudo foi bem pintadinho, foi tudo bem arrumadinho. Eles conseguiram, e no último dia, quinta-noite, nós fizemos a última programação, que daí foi a parte final. A gente já conseguiu congregar com eles na primeira noite, apesar de não ter a energia ali já passando, a gente já conseguiu deixar pelo menos fechado e subiu a fachada já para colocar a placa. Milena? A questão da simplicidade, ela é muito linda, porque não é apenas das suas condições, mas sim do seu coração. Tanto que a gente chegou lá e a gente estava meio preocupado em como a gente ia interagir com as crianças. E acabou que elas adotaram a gente. A gente chegava e já tinha um que pegava na sua mão e, tia, você é minha. E não deixava ninguém mais mexer. E sentava no seu colo. E muitas vezes eles nem queriam brincar. Eles só queriam sentar no seu colo e ficar. Eles amavam abraçar. E isso é uma questão de ser luz. Cada ação dessa resplandece a luz. Aqui já é o ponto final. Eles tiveram algumas experiências culturais. Diferentes daí, galera? Muito. Passaram por 2 comunidades indígenas. O barco, né, como foi? Nadaram com os botos, comeram coentro. Muito coentro, né? Comeram coentro. Eles tiveram que aprender viver dentro de uma cultura fora da realidade deles, começar por água encanada, né? A primeira regra da viagem qual era? Não morrer. Essa a gente senta e eles dizem assim, você não pode morrer, a primeira regra. E todas as regras são voltadas. É interessante o cuidado que o Instituto tem em explicar certinho a cultura, o jeito de pensar. O banho todos os dias era um banho de água bom para o cabelo, né? Ótimo para o cabelo, né? Nadar com jacaré. Nadar com jacaré, viram jacaré. Eu desconfio do jacaré.
Eu acho que era uma latinha. A gente viu. Não era só um, Eram 2 latinhas. eram Três jacarés. Era uma comunidade que era perto, já tinham matado 3 jacarés. E tem jacarés naquela região, botos também, mas a comunidade conhece e fala assim, aqui você pode, aqui você não pode. E é interessante isso, eles vão dando todo o direcionamento. Até quem vem de fora, eles dizem, ó, aqui pode, aqui não pode, aqui vai, aqui não vai. E essa foi a experiência. Segunda lição, você é enviado por Jesus para ser luz. E a terceira e última, a gente poderia ter ido só fazer questões de caridade, dado cestas básicas, como foi mencionado aqui pelo Thales, construído, cuidado das crianças, levado roupa, dividido o pão, só isso. Mas a gente tem uma questão que envolve ser enviado, que é a questão de ser intencional. Quando Jesus comissiona no Mateus 28, ele diz o seguinte, ó, aqui: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Note, vão e façam, vão e batizem, vão e ensinem. Tem que ser intencional, não é simplesmente ser uma luz de boas ações. Eu devo ter propósito. E qual o propósito? Estar mais próximo de Jesus. Nessa missão, não por causa da missão em si, mas por causa do processo todo que eles têm parte e outros tiveram. Porque muitos foram luz. Um adolescente tomou a decisão e aceitou Jesus como seu Salvador. Não foi somente uma questão de foi lá e fez, não, foi um processo de várias pessoas passando ao longo dos anos, sendo luz, impactando, levou o resultado de um adolescente a aceitar a Jesus. E vem minha última pergunta para vocês: como foi ver ali no último dia, na quinta-feira à noite, o batismo? O que isso produziu no coração de vocês? Eu não posso falar nada, né? Porque eu chorei a partir do momento das 4 horas que eu saí das crianças, eu chorei até umas 8 horas da noite. Não. Até sexta-feira do dia. Até amanhã seguinte. Thales? É sempre uma experiência muito boa ver alguém aceitando a Jesus. E foi mesmo, porque foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia que ia ter um batismo. Aí quando eu vi, eu fiquei muito feliz. E você olhava para os lados, você via as pessoas chorando, como a Milena. Eu também chorei um pouco, vou admitir. E você via a comoção deles ao ver alguém tão, tipo, não aleatório, mas um jovem aceitando a Jesus já cedo. Foi muito feliz, eu fiquei muito feliz. E também fiquei muito feliz acho que é isso. Acho que foi gratificante ver que o nosso trabalho fluiu, que o nosso trabalho deu certo. Uma conquista, né? Aquela pessoa se batizando, mostrando que ela é outra criatura, é outra pessoa. E as outras pessoas estavam vendo também, a maioria da comunidade, se não a comunidade inteira, e de outras comunidades também estavam ali presentes, que a gente fez um culto também, antes do batismo, e muitas pessoas estavam ali chorando, aplaudindo a Deus, e agradecendo por aquele momento, e foi muito bom. Notem, nós somos enviados para ser luz, mas com um propósito restaurativo. Tudo que nós devemos fazer, nós devemos focar em abençoar a vida dos outros, restaurar eles e levar eles a Cristo Jesus. Obrigado, meninos. Podem sentar. Eu gostaria de finalizar a mensagem trazendo um pouco de reflexão para nós. Nós somos enviados não somente lá para Manaus, para o Oriente Médio, nós somos enviados aqui, que é o nosso primeiro lugar, que nós precisamos ser luz, ser intencionais, aqui, neste colégio. A nossa cidade, Pinhais,
É outro foco nosso. Nós devemos impactar a vida das pessoas nessa cidade, abençoar elas, ser intencionais com elas. Qual a sua resposta diante desse chamado? Qual a sua resposta? Eu gostaria que você saísse hoje com a vontade de ser enviado e dizer: Senhor, eu vou ser luz e eu vou ser intencional em meu trabalho. Graças a Deus, a sabedoria do Espírito nos tem acompanhado, direcionado a liderança. A pregação do Evangelho tem se espalhado, a palavra tem sido aberta e nós temos crescido na pregação da palavra. Através de conversas, através dos clubes, através de momentos de estudo da palavra, através de ações, nós temos aumentado o número de pessoas que têm buscado conhecer. E cada um aqui é enviado também por Jesus para pregar o Evangelho. Cada um aqui é comissionado para a pregação do Evangelho. Eu gostaria, como eu disse, de fazer esse convite. Você tomasse essa decisão hoje, de querer ser enviado, de querer ser luz e querer ser intencional em todas as suas ações. Eu vou orar agora por você, mas vou te dar 30 segundinhos para pedir para Deus para onde você está sendo enviado. Perguntar para Ele. Pergunte para Ele como você pode ser luz onde você está. E a última pergunta, ou melhor, a última parte da sua oração é pedir que você seja intencional em tudo. Faça a oração e eu farei a oração final. Senhor, nós somos enviados por Jesus. Mas às vezes a gente não consegue entender em qual lugar nós estamos. Por favor, nos use para pregar o Teu Evangelho. Nós entendemos esse chamado. Nos use para ser luz e impactar a vida dos outros. Hoje nós vimos as 4 histórias de meninos que foram luz lá na comunidade Lindo Amanhecer. Nós queremos ser luz também, Senhor. Não só lá longe, aqui, neste lugar onde nós estamos, nessa cidade, nós queremos abençoar a vida dos outros, dividindo o pão, dividindo o alimento, dividindo a roupa, ajudando talvez na construção de uma casa. Nos mostre, Senhor, atendendo às necessidades dessa sociedade. Por favor, nos torne luz em meio às trevas deste mundo. Mas nós também queremos ter a sabedoria do Espírito Santo para sermos intencionais. Temos um foco de fazer discípulos, ensinar, batizar, levar pessoas a ter uma comunhão contigo. Que essa decisão seja real no coração de cada um. Por fim, eu suplico que o Senhor abençoe e guarde a cada família aqui. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um aqui e tenha misericórdia de cada um. Que o Senhor levante o nosso rosto e nos dê a paz. Com a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito nos acompanhando hoje e sempre. Amém. Desejo a todos vocês um ótimo sábado. Deus abençoe vocês e uma ótima semana também na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.